Olá, boa tarde, senhores e senhoras. Antes de tudo, eu devo explicar porque eu vou falar em espanhol. A organização me pediu para utilizar somente uma língua, ou seja, português ou espanhol. Como nós temos um convidado que vem da Argentina hoje, nós vamos fazer aqui em espanhol. Eu peço desculpa antecipadamente pelos erros que eu vou cometer. Sou Luiz Fernando Martins Castro, advogado de São Paulo. Eu fui conselheiro do CGI durante o período de 2016 até agora, 2020. Eu continuo como membro do Conselho de Administração do NIC e estamos muito perto, muito próximos a esse seminário. Nós gostamos muito desse seminário, é um grande prazer participar dele uma vez mais, principalmente em sua 11ª edição. Este seminário, como vocês sabem bem, trata assuntos como privacidade e proteção de dados, a partir de uma visão brasileira, mas principalmente olhando os exemplos de outras experiências do mundo. Então, é muito importante nós termos algumas edições, a participação de algumas autoridades estrangeiras que vão nos trazer o seu conhecimento e experiência no tratamento dos dados pessoais e proteção em seus países. Eu me lembro que há 2 ou 3 eventos, eu também moderei uma mesa com assuntos, com a participação de autoridades estrangeiras, como a autoridade mexicana, francesa e a autoridade chilena também. Mas hoje nós temos um convidado muito importante, muito especial, que é o professor Eduardo Bertoni, que vem da Argentina. O professor Bertoni é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires e também da Universidade de Nova York. Atualmente é diretor da AAIP, que é a Agência de Acesso à Informação Pública da Argentina, que é o órgão oficial que trabalha com a proteção de dados pessoais no país irmão. A sua trajetória é muito rica, como nós vamos poder ouvir em alguns instantes. E nesse momento em que o Brasil adotou a sua lei de proteção de dados pessoais e recentemente criou a sua autoridade nacional, é muito importante que nós tenhamos exemplos para poder olhar e, de alguma forma, ajudar-nos a enfrentar essa questão tão complexa e tão difícil para nós. Bom, eu acho que é mais interessante ouvir o nosso convidado e assim eu passo a palavra para o professor Bertoni, agradecendo muito a sua presença e a sua participação. Professor, por favor. Bom, muito obrigado, Fernando. Me permitiram falar no meu próprio idioma, espanhol, então eu agradeço por isso. Eu poderia, assim como o Luiz Fernando, tentar falar em portunhol, mas eu acho que seria muito mais difícil de entender. Então, eu agradeço a possibilidade de falar em espanhol e ter tradução simultânea. Antes de qualquer coisa, quero agradecer esse convite para participar hoje e compartilhar principalmente a experiência argentina como autoridade de controle de proteção de dados pessoais. Eu também devo fazer ou dar os parabéns para os colegas do Brasil pela aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, publicada em 2018, e isso, recentemente, ela entrou em vigência em setembro de 2020, é o que eu entendi. Bom,
Sem dúvida, o funcionamento dessa lei no Brasil será um, marco fundamental e um grande avanço para a sociedade brasileira, na proteção de dados pessoais. Eu devo dizer que essa nova legislação pode, se for aplicada corretamente, refletir o exercício efetivo dos direitos e um caminho também para, à medida que for sendo aplicado o aperfeiçoamento da do órgão de proteção de dados do Brasil. Eu gostaria de contar algumas aprendizagens no caminho que nós percorremos na implementação da lei argentina, no caminho percorrido pela Autoridade de Proteção de Dados Pessoais no meu país, e considerando que no ano de 2020, este ano, 2020, foram completados 20 anos da sanção da Lei de Proteção de Dados Pessoais, mas em alguns momentos foi, au aprovada pela autoridade de controle. Bom, eu vou me focar nos principais marcos que nós tivemos aí, em função de tentar transmitir a experiência na Argentina e algumas experiências que nós tivemos em tribunais de jurisprudência e direito comparado. Eu havia preparado uma apresentação em PowerPoint que neste momento estou compartilhando com vocês, eu imagino que vocês estejam vendo adequadamente, né. Então, com isso, eu vou começar a minha apresentação. Como dizia na apresentação, que eu agradeço pessoalmente, eu sou titular da Agência de Acesso à Informação Pública, e como veremos, apesar do nosso nome, a Agência de Acesso à Informação Pública, não é somente um órgão de controle da Lei de Acesso à Informação Pública, mas também um órgão de controle da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Isso significa, em outras palavras, a Agência de Acesso às Informações Públicas é a autoridade de proteção de dados pessoais da Argentina e, como órgão que eu dirijo, tem 2 direções temáticas, uma direção sobre acesso à informação pública e outra sobre proteção de dados pessoais. Na estrutura organizacional, ela tem mais, bom, do que essas 2 direções, mas eu vou falar só dessas 2. Hoje eu vou falar somente do trabalho que a agência faz, sob minha responsabilidade em questões de proteção de dados pessoais. Um pouco de história para quem não conhece a situação do meu país, a Argentina. Na Argentina, alguns de vocês devem saber que a nossa Constituição Nacional originalmente é do século XIX, 1853. No entanto, houve no século passado, no século XX, no ano 1994, uma reforma constitucional relativamente significativa, importante, e nessa reforma constitucional foi incluído no artigo 43 da Constituição Nacional uma especificação, um direito específico, que é o direito conhecido como direito de habeas data. Nesse artigo, é incluída a proteção de dados pessoais como um direito constitucional. Eu estou comentando que isso aconteceu em 1994. Consequentemente, com a reforma constitucional, isso significava fazer uma lei regulamentar da Constituição, uma lei de proteção de dados pessoais. Eu sei que no Brasil demorou muito para ter uma lei de proteção de dados pessoais e na Argentina também. Nós recentemente tivemos uma lei de proteção de dados pessoais no ano 2000. A Lei 25.326, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que ainda está vigente. É uma lei que foi sancionada em 2000. Apesar de que desde 94 até esse ano havia ou houve muitas discussões e tentativas da república de ter uma legislação regulamentar desse artigo 43. Essa lei,
a 25.326 teve uma particularidade em uma das questões que eu gostaria de conversar mais profundamente com vocês. Como toda lei incluiu os direitos dos titulares aos dados pessoais, direito de acesso, direito de supressão, de retificação, os direitos que vocês já conhecem. Também foi estabelecido um procedimento para reclamar, exigir esses direitos. E a lei também estabeleceu um órgão de proteção de dados pessoais e de aplicação, de controle da aplicação dessa lei. Na Argentina, depois que a lei é aprovada pelo Congresso da República, deve ser promulgada, sancionada pelo presidente da República. Eu sei que no Brasil vocês têm procedimentos similares. O interessante desse processo foi que a lei, quando foi aprovada pelo Congresso argentino, havia estabelecido um órgão de aplicação da lei e havia dito quem era esse órgão de aplicação, ou seja, era um órgão legal, criado por lei, de uma Direção Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que tinha autonomia, que devia ter a nomeação do seu diretor pelo Senado, que tinha um prazo fixo de duração do mandato, questões que vamos ver em alguns momentos. No entanto, eu não gostaria de confundi-los. Quando a lei que foi aprovada pelo Congresso chegou à mesa do presidente da República, ele observou o artigo que determinava quem era a autoridade de aplicação. Em outras palavras, era uma lei que dizia há uma autoridade de aplicação, mas não se sabia quem era. Consequentemente, com isso, no ano seguinte, em 2001, foi feito um decreto de regulamentação da lei e, nesse momento, foi determinado que a autoridade de aplicação, o órgão de controle, mencionado, ou que falava dessa lei, ia ser uma direção nacional de proteção de dados pessoais, mas que estava dentro do âmbito de uma subsecretaria do Ministério de Justiça e Direitos Humanos. Não tinha um prazo de duração, o diretor, do diretor ou da diretora, não havia um prosseguimento de atribuição, só era, eh, ele só atribuía ao ministro de Justiça ou removia quando quisesse, e isso mudou recentemente em 2017. Vamos ver no ano de 2017 com a criação da Agência de Acesso às Informações Públicas, e essa é uma parte da história que eu gostaria de contar. Uma questão importante e que também é uma discussão no Brasil, eu entendo, é tudo que é conhecido como procedimento ou processo de adequação da legislação ou das legislações nacionais à regulamentação da União Europeia. O nosso país, Argentina, pouco tempo depois de sancionar a lei, em 2003, foi considerado um país com legislação adequada pela Comissão Europeia. Tudo isso conforme a regulamentação europeia, naquele momento, da Diretiva 95/46 do Parlamento Europeu. Mas aqui começa uma questão que nós devemos considerar, principalmente porque é algo que tem um impacto muito importante atualmente, onde vocês sabem, a nova regulamentação europeia, novas normativas europeias, essa diretiva 95/46, mas é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o GDPR, como nós conhecemos, que é uma nova normativa ou uma nova legislação, e como ela existe, todos os países que foram considerados países de legislação adequada, com legislação adequada, estão submetidos a uma reavaliação, inclusive a Argentina. E por que eu destaco isso? Porque, embora seja verdade que no ano de 2003 a Argentina tenha sido considerada um país de legislação adequada, o grupo de trabalho de proteção de dados de 99, nessa velha diretiva de 95/46,
Destacou o grupo de trabalho do artigo 43, Working Party artigo 99, como era conhecido, era a reunião de todas as entidades de proteção de dados pessoais que emitiam a sua opinião com relação a essa proteção de dados. E destacou a falta de independência da autoridade de controle argentina e a necessidade de reverter essa situação, entre outras coisas. Ou seja, em 2003, a Argentina conseguiu ser ou fazer parte desse clube de países que eram considerados países com legislações adequadas, apesar de que o grupo de trabalho, no artigo 29, dizia que havia uma falta, havia um problema para que fosse considerado um país de legislação adequada. O problema era que a autoridade não era uma autoridade independente, e não era independente pelas razões que eu acabei de explicar. A sua criação não era determinada por uma lei, o mandato não era fixo, a designação da máxima autoridade era de um ministro e a remoção era a remoção que poderia ser feita, pelo ministro, não tinha orçamento próprio, as suas decisões poderiam ser revisadas e checadas e um longo etcétera que nós vamos ver, em alguns momentos. Era importante que a Argentina reformasse a situação da Autoridade de Proteção de Dados, porque sabíamos que com o novo regulamento europeu isso seria um problema. E já havia sido advertido, como dizia, fomos aceitos como país de legislação adequada, mas haviam observado que a autoridade de aplicação não era independente. E aí você nota intercâmbios ou trocas diplomáticas onde a Argentina se comprometia a reformar essa situação. Do ano de 2003 a 2017, nada aconteceu. Vamos ver agora o que aconteceu em 2017. É importante que o que nós consideramos questões que devem ser consideradas com relação a essa questão de conseguir manifestar internacionalmente e nacionalmente que uma autoridade é independente. Há muitos princípios em nível internacional. Alguns desses princípios são mencionados aqui, por exemplo, os princípios de Paris, das Nações Unidas. Isso determina, por exemplo, que para ser independente deve haver financiamento adequado. Deve haver uma nomeação efetuada por um ato oficial que estabeleça a duração de mandato. Deve ser considerado ou considerada livremente qualquer pergunta ou decisão que seja de sua competência. Pode e deve ter a faculdade de dirigir-se às opiniões públicas diretamente, sem nenhum filtro, através de qualquer órgão de imprensa. A OCDE também tem pautas que se dirigem à transparência e independência. Volto com a questão da independência financeira, de liderança, isso é, a nomeação, o comportamento do pessoal, como o pessoal da agência é designado e como se comporta com relação às autoridades políticas do país. Nós podemos continuar mencionando, eu não quero me estender, os padrões ibero-americanos de proteção de dados pessoais, que é um documento elaborado pela Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados há 2 anos. Também estabelece pautas sobre a necessidade de que a autoridade de aplicação, a autoridade e órgão de controle sejam independentes. Estabelece os padrões de que podem ser um órgão unipessoal ou de mais de uma pessoa, colegiado, mas deve ter uma ação independente, imparcial, independente de qualquer poder público ou privado, ser alheio a qualquer influência externa, ou seja, vocês verão que sempre nesses padrões internacionais são repetidas questões, ou se repete questões que nós na Argentina não estávamos cumprindo.
A autoridade de aplicação dependia de um ministro, não tinha orçamento, sua decisão ou suas decisões poderiam ser revisadas ou checadas, e isso gerava um problema, ia gerar um problema para o próximo processo que nós íamos ter, que nós sabíamos que viria, que era o processo de reavaliação na Argentina para continuar sendo um país de legislação adequada. E foi assim que, em 2016, eu fui designado como primeiro diretor nacional de proteção de dados pessoais, nessa direção que eu falei do Ministério da Justiça, e a partir daí nós alavancamos as mudanças necessárias para transformar essa direção em um órgão com autonomia e independência, seguindo esses traços e essas características internacionais que eu mencionei. O que nós fizemos foi aproveitar que, no ano de 2016, a Argentina aprovou a Lei de Acesso à Informação Pública. A Lei de Acesso à Informação Pública, que criou a Agência de Acesso à Informação Pública. E quais são essas características? Bom, ela é criada com algumas características que se adequam muito aos padrões de independência que as autoridades de proteção de dados devem ter. Para isso, o que foi necessário fazer foi modificar o desenho institucional, as normas que diziam que a autoridade de aplicação era a direção que estava no Ministério de Justiça, fazer com que essa direção deixasse de funcionar e passar todas as funções para a autoridade nova, que era a Agência de Acesso às Informações Públicas. Bom, por lei, a Agência de Acesso à Informação Pública é uma entidade autárquica que funciona com autonomia funcional dentro do contexto da chefia do Gabinete de Ministros do Poder Executivo Nacional. E é o órgão de controle de 3 leis: a Lei de Acesso à Informação Pública, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que eu mencionei inicialmente do ano de 2000, e a Lei da Criação do Registro Nacional Não Chame, que é uma lei que ou não ligue, que é aquela lei que castiga ou pune aquelas empresas que ligam para as pessoas, se as pessoas registraram o número desse telefone para não receber chamadas. Então, nós estamos aqui falando desse órgão que é independente, mas que está dentro do contexto da chefia ou direção do Gabinete de Ministros do Poder Executivo Nacional. Aqui devo fazer um esclarecimento, porque como um órgão como a Agência de Acesso à Informação Pública não estivesse dentro da Administração Pública Nacional, e que fosse um órgão extrapoder, como nós denominamos, o que deveria ter sido feita seria uma reforma constitucional. Os poderes constitucionais foram criados pela Constituição. Não poderíamos adicionar um poder constitucional, uma entidade constitucional, sem uma reforma na Constituição. E isso não ia acontecer, a reforma da Constituição, por essa questão. No meu país, pelo tipo de reforma constitucional que nós temos, não era viável. E isso não quer dizer que não poderia ser criado um órgão que tivesse autonomia, que fosse autárquico e que tivesse características como, por exemplo, a que eu estava manifestando, que são as características importantes que nós vamos refletir, criada por uma lei, por um mandato de tempo específico da máxima autoridade, com um orçamento próprio. Se não há o orçamento nacional, haverá, nesse orçamento deveria ter uma linha que denomina Agência de Acesso à Informação Pública, e esse orçamento é destinado diretamente à agência e não é de fora. Então, a agência elabora esse orçamento e manda para o Congresso, e não vem de fora esse cálculo. Então, o mais importante é que foi uma reforma que foi introduzida no debate do Congresso, é que o diretor da agência, nesse caso eu, é nomeado pelo presidente após uma audiência pública, após um escrutínio público ao qual o presidente, após esse escrutínio, pode desistir dessa designação. Mas o mais importante, é isso que foi incluído no debate no Congresso, é que o diretor só pode ser tirado por mau desempenho e pelo presidente, mas não só pelo presidente.
mas também pelo controle de uma comissão que se cria com senadores e deputados, ou seja, há um controle entre os diferentes órgãos para que o diretor da agência possa, desfrutar, digamos, desses pontos positivos e desenvolvimento de suas funções. Então, criar um órgão novo é difícil. Essa foto simplesmente mostra para vocês como eu estava, inclusive quando eu cheguei, e como nós estamos agora. Quando foi sancionada a lei, eu tive a honra de ser designado ou nomeado como titular da Agência de Informação Pública, depois de ter sido diretor da Agência de Informação de Dados Pessoais. E uma das funções que eu tinha como diretor era justamente organizar esse órgão, formar, criar então o orçamento, denominar as pessoas e ter um lugar para poder atuar. E era muito difícil encontrar edifícios públicos que fosse possível para o nosso funcionamento. Nós conseguimos um, depois foi muito difícil conseguir móveis, mas eu sempre conto a história de que o primeiro móvel que nós conseguimos foi uma mesinha ali específica pessoalmente para poder trabalhar, e quando nós conseguimos essa mesa de trabalho eu fiquei super contente. Quando eu perguntei pela cadeira, eles me disseram: "Bom, tem a mesa, mas não tem cadeira". Mas então essa era justamente a dificuldade dos órgãos, justamente que estávamos desenvolvendo. E eu tive digamos, a sabedoria, digamos, de esperar e verificar isso antes no México, hoje em INAI, o Conselho inclusive para a Transparência, o Conselho chileno, e todos nos quais tive a oportunidade de poder desenvolver essa criação, quando eu fui também ali participei do relatório da Comissão de Direitos Humanos, também visitei esses órgãos e logo no começo eles já estavam em igual situação, então por isso que eu sabia que isso iria realmente acontecer, mas em 3 anos nós conseguimos um excelente grupo de trabalho, nós estamos funcionando, a agência existe, há mais de uma mesa, há mais de uma pessoa trabalhando ali no local. O site na internet, ele foi modificado, e eu gostaria de mostrar a vocês aqui, nós fomos trabalhando pouco a pouco, não é uma coisa que foi conseguida de um dia para o outro, mas o que era informação que nós dávamos nos nossos sites na internet no início, que nós fazemos agora, vejam que não tem nada a ver realmente. Convido vocês todos a que visitem a página na internet para ter acesso à informação pública, se vocês estiverem interessados somente no tema de proteção de dados. Vejam também essa ala ali de proteção de dados também, que vocês vão encontrar tudo o que eu estou contando para vocês, talvez até com mais detalhes nesse nosso site na internet. Eu gostaria de mostrar isso, ou seja, de passar de uma mesa a um órgão que funciona realmente, e passar de um site na internet que não tinha nada para um site que tem realmente muita informação. E fazer tudo isso dá muito trabalho realmente, e precisamos muitas vezes de muita paciência e muita resiliência realmente para poder desenvolver a criação de um órgão desse tipo. Algumas diferenças que eu fui, marcando e anotando, e para poder ir resumindo essa primeira parte da minha apresentação, em desenho ou elaboração institucional como órgão de controle, a anterior direção nacional era somente a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Hoje, a agência é, além disso, um órgão de controle da Lei de Acesso à Informação Pública e da Lei também no LHAME, não chame. Então também o diretor, inclusive o mandato do diretor antes não existia como um mandato fixo, hoje sim que existe. Tem inclusive uma categoria, uma hierarquia. Antes era o diretor nacional, era uma burocracia estatal. Hoje essa esse cargo, digamos, seria o secretário de Estado, aí no caso seria presidente, ministro, secretário de Estado. O cargo de diretor é um cargo alto realmente. O mandato dura 5 anos, com possibilidade de reeleição somente uma única vez. A designação, como eu estava explicando antes para vocês, na antiga direção nacional, era pelo ministro da Justiça e hoje é pelo Poder Executivo Nacional, mediante esse procedimento aberto, transparente, né, como eu expliquei a vocês um pouco antes.
E incompatibilidades, bom, antes não tínhamos incompatibilidades específicas para o diretor nacional, seria a incompatibilidade de qualquer diretor nacional. Hoje a mesma lei determina quais são as incompatibilidades para poder trabalhar dentro da agência, para poder exercer o cargo de diretor. A destituição do diretor, isso inclusive explicava já há algum momento, é muito importante reiterar isso, porque é uma característica muito importante da independência do órgão. Antes poderia ser destituída pelo ministro da Justiça, então, eles não gostavam dos diretores, eles podiam mudar qualquer diretor de proteção de dados. Hoje, por exemplo, o ministro da Justiça não pode fazer isso, ou somente o Poder Executivo Nacional pode fazer isso, porque precisa do acordo do Congresso Nacional. E o financiamento, a antiga diretoria não tinha um orçamento próprio, dependia do recebimento, da subsecretaria da qual dependia. Hoje há um orçamento específico aí designado para designado ali do orçamento nacional. Então tudo isso me pareceu bem importante mostrar a vocês, porque vocês estão, justamente num âmbito, num momento no qual vocês aprovaram recentemente e relativamente de forma recente, uma lei de proteção de dados pessoais, e o tema da autoridade de controle é um tema de constante debate, até onde eu sei, até onde eu conheço, vocês podem até me contar mais no Brasil como funciona, mas o importante que eu gostaria de transmitir a vocês, como nós mudamos de uma agência a outra, de um órgão ao outro, e quais são as questões que precisam, levar em consideração, que deveriam levar em consideração para realmente considerar que o órgão de controle é independente. Dentro da lei, as competências e as funções que tem a autoridade de proteção de dados, está ali a elaboração da sua estrutura, ou seja, a estrutura como ela está elaborada e estruturada, se nós vamos ter, por exemplo, uma direção de informática, ou se não queremos isso, uma direção de pessoal ou um departamento jurídico, tudo isso é feito pelo diretor da agência. Então, o diretor independente, a mesma coisa, inclusive, com relação ao orçamento nacional e do orçamento da agência e o orçamento anual, não está o orçamento elaborado pelo chefe de gabinete de ministros e nem por nenhum ministro. Então, a agência elabora isso diretamente e a agência redige e aprova o seu regulamento. E, inclusive, nós temos a possibilidade de preparar e de apresentar, elaborar ao Congresso da Nação propostas de reformas legislativas que estejam relacionadas com nossa competência. Com relação a esse tema de reformas legislativas, eu gostaria de contar a vocês uma situação e colocar uma questão bem importante também sobre a qual essas apresentações públicas, ou algumas aqui que eu já coloquei, eu comentava com vocês ao início que nossa lei é uma lei do ano de 2000, ou seja, já é uma lei que tem 20 anos, uma lei de proteção de dados pessoais que tem 20 anos, se bem é certo que deu resultados positivos até agora, é uma lei que realmente precisa de reformas. E nós, no ano de 2016, já tínhamos iniciado com um processo para elaborar uma nova lei de proteção de dados pessoais para a Argentina, processo, inclusive, que a Agência de Informação Pública já finalizou, apresentou ao Poder Executivo Nacional, primeiramente o presidente da República, no ano de 2018, enviou ao Congresso um projeto reformando totalmente essa lei de proteção de dados pessoais. Esse projeto, infelizmente, não teve ali o tratamento, o segmento no Congresso e perdeu o estado parlamentar, mas no meio de todo esse processo, a Argentina foi atualizando-se em termos legislativos, como, por exemplo, aprovaram acordos, eh, inclusive na Europa, que tinha um único tratado internacional sobre o tratamento e processamento de dados, automatizados e dados pessoais automatizados, ele se corrige. Essa convenção 108, as leis na Argentina, inclusive essa convenção 108, que os que conhecem o tema sabem que é um protocolo de reforma, conhecido como a convenção 108 plus, e nessa convenção, o presidente argentino anterior, ele assinou essa convenção 108 plus, e o presidente atual, digamos, impulsionou pela agência, enviou ao Congresso para poder ratificar essa convenção 108 plus,
E o Senado da República, há pouco tempo, aprovou também e agora está até na Câmara dos Deputados com parecer favorável na Comissão de Relações Exteriores. Certamente vai ter uma sanção pelo Congresso prontamente e é possível que a Argentina rapidamente seja também, parte dessa Convenção 108. De todas formas, eu insisto que nós precisamos reformar a lei. A nova lei no Brasil é uma lei mais moderna que a lei argentina, uma lei que continua e que segue em grande medida as pautas de regulamento europeu de dados pessoais. E a questão a ser revisada é como aconteceu na Argentina, seja também a questão vinculada com a autoridade de controle. E o que que nós poderíamos fazer, então, desde a autoridade de controle? Nós recebemos denúncias que estão relacionadas em muita medida e estão relacionadas com pessoas que não permitem seu acesso a seus dados pessoais. E nós recebemos mais de 200 denúncias e foram aplicadas sanções, realmente. Nós temos inclusive um problema com a nossa lei vigente com relação a isso, que é que as multas são muito baixas, realmente. As multas foram estabelecidas no ano de 2000, com limite máximo, mas pelos processos inflacionários que nós temos na Argentina, ficou totalmente desatualizada essa multa, e a lei acabou não prevendo esse sistema de atualização dos valores. Então, apesar de termos sancionado empresas importantes, essas sanções monetárias aí são sanções realmente em termos de reputação mesmo, porque em termos econômicos e financeiros, então está muito longe das sanções econômicas ou multas econômicas que impõem os nossos colegas na Europa, por exemplo, com relação à autoridade de proteção de dados francesa, por exemplo, e do Reino Unido. Eles também, ou inclusive até algumas da América Latina, como a colombiana ou a mexicana, também que apresentam valores diferentes. Nós temos mais denúncias sobre o problema do NOLHAME, que é o registro NOLHAME, ou das chamadas, das ligações, digamos, não esperadas, que tem as pessoas, apesar de registrar nos seus telefones para não serem incomodadas, e aí sancionamos empresas nacionais e multinacionais, principalmente fazendo um acúmulo de sanções, neste momento, até pela quantidade de ligações e de infrações que acabam eh, desenvolvendo, e a lei justamente mostra, e é uma velha ideia dessa obrigação de registrar nas bases de dados públicas e privadas. Nós controlamos os que têm a base de dado, se está registrado ou não. Se não está registrado, é passível de sanção e é passível que a sua base de dados seja considerada ilegal. Isso é muito difícil controlar, como vocês já podem imaginar, quando isso foi elaborado nos anos 2000. Digamos que era um momento, assim, determinado do mundo, muito diferente hoje a quantidade de base de dados pública e privada que temos é imensa e, entretanto, o registro que nós temos é relativamente baixo. Um comércio qualquer, digamos, já pode estar cometendo algum tipo de infração. Essas são as modificações que nós propusemos, ou seja, não obrigar a registrar essa base de dados, hoje acaba sendo uma obrigatoriedade na Argentina. Uma questão que nós fizemos, porque inclusive, como dizia, nós não recebemos tantas denúncias, esse é um problema, às vezes, de desconhecimento do direito que tem o cidadão ou do desconhecimento da existência de um órgão específico para poder fazer essa denúncia. Então, várias das questões que nós fizemos nos últimos anos foi, realizar investigações de ofício, realmente, com casos que nós tínhamos conhecimento, fundamentalmente por meios de comunicação, por ativistas, por organizações da sociedade civil, e nós iniciamos investigações tanto a empresas privadas ou a órgãos públicos também. Algumas investigações finalizaram com sanções, com indicações específicas a essas, ou citações, notificações a essas entidades, inclusive que eu mostro aqui, nós sancionamos, multamos empresas importantes que vocês conhecem, a Polícia Federal Argentina, inclusive alguns ministérios também, como o Ministério do Interior, e também nós fizemos, vocês sabem que esse ano acabou sendo um ano de trabalho particular para as autoridades de proteção de dados relacionado com os aplicativos,
que estavam sendo vinculados justamente no combate à pandemia do coronavírus. Nós temos os nossos próprios aplicativos e trabalhamos junto com a Secretaria de Inovação Pública para os termos e condições de aplicação do aplicativo Cuidar, que é o aplicativo que se utiliza na Argentina. Muitas dessas questões foram iniciadas não por denúncias de particulares, mas por investigações de ofício. Isso acabou sendo possível graças à independência do órgão, porque no âmbito anterior eles iniciaram investigações de ofício, eles pressupunham que tinham que ter algum grau de aceitação pelo secretário ou pelo ministro da Argentina, que justamente tem isso. Hoje nós iniciamos a investigação quando nós acreditamos e vemos ou desconfiamos que possa ter aí um problema nas leis de proteção de dados. E logo já para ir finalizando e logo concluindo, eu certamente não passei do tempo. Eu acho que os passos importantes a serem seguidos para poder ter uma efetiva proteção de dados pessoais, obviamente que em primeiro lugar é ter uma lei, né, de proteção de dados pessoais, e não qualquer lei, mas sim uma lei que possa garantir os direitos e que haja uma autoridade de controle independente. E o ideal nisso seria ter uma legislação que possa permitir a cooperação com outras autoridades de controle. E isso é fundamental, é algo com o qual nós trabalhamos nessa rede de proteção de dados na Assembleia Global de Privacidade, porque hoje em dia a proteção de dados pessoais não pode ser dada se não há cooperação entre diferentes países. Por isso, então, é muito importante fazer parte desses acordos multilaterais, já que os dados pessoais eles não ficam aí em uso no território, eles viajam necessariamente, digamos, e são transferidos a outras jurisdições e qualquer tipo de pesquisa que se precise fazer, vai precisar da cooperação de autoridade de controle. E nesse sentido, ter regulações que permitem essa regulação, eu acho que já permite dar uma proteção de dados pessoais, uma boa proteção de um direito fundamental, que é justamente o direito à privacidade, e uma boa proteção, definitivamente, dos direitos das pessoas, que é justamente o que precisamos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, muito rica a sua experiência, e eu acho que isso nos serve muito como exemplo, realmente, isso que você traz e coloca muito claramente as dificuldades, os desafios que nós vamos enfrentar. Antes de passar para as perguntas que o público e que os participantes estão enviando, eu tenho 2 perguntas para lhe fazer, se for possível. Com 20 anos de existência, inclusive uma trajetória muito importante da lei e com diferentes mudanças administrativas, eu gostaria de perguntar a você: há hoje em dia na Argentina uma mentalidade, uma consciência da privacidade de dados pessoais? Se puder abrir o microfone. Sim, é uma excelente pergunta e, de alguma forma, é uma preocupação mesmo que nós tivemos. E, no nosso site, na internet, está publicada uma pesquisa que nós fizemos realmente para identificar o conhecimento das pessoas, o interesse das pessoas e a proteção da sua privacidade, dos seus dados pessoais, e esse tema justamente. Então, a verdade na verdade, o tema que nós encontramos na Argentina, a questão, e conversando com colegas acadêmicos, autoridades e outros lugares, nós chegamos a uma determinada conclusão. É difícil encontrar alguém que diga que não se importa com a sua privacidade ou que não se importa com a proteção dos seus dados pessoais. Agora, quando analisamos um pouco mais qual é a atitude dessa mesma pessoa, percebe que está tendo uma atitude justamente na qual não lhe preocupa mesmo a sua privacidade e proteção de dados ou dos seus dados pessoais. Então aí nós temos um problema
rea importante para ser solucionado, porque quem tem a percepção de que está preocupado com a proteção da sua privacidade, mas atua de uma forma, por exemplo, totalmente despreocupante, é muito difícil solucionar, é uma mudança cultural, é a mesma coisa que alguém que me diga, por exemplo: "Ai, me preocupa muito a propriedade da minha casa ou do meu carro, mas eu fico com a casa com a porta aberta e deixo o carro ali ligado na porta da minha casa, por exemplo, ou na porta de qualquer lugar com a chave ali que eu não conheço". Então, claro, há uma diferença nesse caso. Então aí eu acho que precisamos trabalhar muito. E também é necessário trabalhar muito por essa questão, porque como conectar essa preocupação das pessoas com a sua privacidade, com a atitude própria que tem que ter realmente para proteger a privacidade, porque nem tudo pode ser pedido para o Estado, e quando digo ao Estado, digo às agências de proteção de dados, juízes, poder judicial, ou seja, nesse âmbito, deve haver uma atitude também cidadã de proteção dos seus próprios dados, porque nós não podemos chegar a todos os lugares. Também é verdade que quando você analisa na linha do tempo, a preocupação com a proteção de dados aumenta quando há marcos globais que colocam os dados pessoais no centro da discussão. E eu vou contar a vocês alguns marcos e vocês vão se lembrar e vão entender o que eu estou dizendo. Quando foi o caso das revelações de Edward Snowden, de como poderíamos chegar a obter dados pessoais através das agências de inteligência dos Estados Unidos, num total desapego, inclusive com regulamentações dos Estados Unidos, conforme alguns relatórios, houve uma discussão mundial muito forte que gerou, entre outras coisas, eu acho, o impulso para que a Europa modificasse a sua regulamentação e, por isso, muitas vezes, vocês devem a regulamentação europeia aos norte-americanos. Edward Snowden, porque gerou nele uma preocupação sobre o que acontecia com os dados europeus a partir dessas revelações, porque na Europa há anos estava sendo revisada a revisão da direção 246. Outro marco importante, interessante, foi o Cambridge Analytica, uma discussão sobre a orientação dos votos nos Estados Unidos a partir do uso de dados pessoais desenvolvido de uma forma que nós fizemos uma investigação na Argentina, nesse caso também, mas em nível internacional, um grande escândalo. Novamente aumentou a demanda pública na necessidade de que exista uma regulamentação, uma proteção dos dados pessoais, uma conscientização sobre os dados pessoais. Mas depois, inclusive, as ações que eu digo, eu quero dizer ações na bolsa, das próprias empresas envolvidas em violar os dados pessoais continuavam aumentando, os usuários continuavam aumentando, ou seja, novamente estamos diante dessa situação que nos preocupa, mas nós continuamos agindo de uma forma diferente. Eu não estou querendo dizer que nós tenhamos que deixar de usar as redes sociais, nada disso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes em alguns casos, por necessidade e outros porque não nos importa, nós aceitamos termos e condições, nós damos o nosso consentimento, porque com os nossos dados eles façam o que quiser, o que der na telha. E depois nós nos preocupamos e dizemos: "Ah, nós estamos preocupados com a nossa privacidade". Com as nossas crianças acontece a mesma coisa, com os jogos. E agora, digamos, nesse terceiro marco global que eu gostaria de colocar sobre a mesa, vem a pandemia. Com a pandemia, novamente, vem a questão da necessidade de ter uma proteção, de dados pessoais robusta. Eu me preocupo com os meus dados de saúde, para que não chegue nas mãos de qualquer um, porque o Estado começou para proteger-nos todos com uma boa finalidade, com o desejo de gerar ferramentas que permitam controlar a expansão da epidemia,
e geraram ferramentas de coleta maciça de dados que, numa emergência, você poderia até justificá-la, mas nós não sabemos o que vai ser feito com isso no futuro e começamos a nos preocupar novamente. Eu estou falando o ano todo sobre a regulamentação dos dados pessoais ou de proteção dos dados pessoais durante a pandemia. Por isso, Luiz Fernando, eu acho muito interessante a sua pergunta, porque na Argentina, e eu convido vocês a olharem a enquete, nós não vamos encontrar uma alta porcentagem de pessoas que não se importam com a privacidade, mas, no entanto, nós não encontramos denúncias. E eu não posso entender, não consigo entender, na situação em que nós vivemos, e muitas vezes as denúncias são públicas. Às vezes eu leio questões que me enviam, comentários que são feitos nas redes sociais, "Ai, aconteceu isso, hackearam não sei o quê", mas eu digo sempre: "Então tragam os casos para a agência, depois que vocês trouxerem, nós vamos poder avançar". Então há uma atitude que às vezes é uma atitude que precisa de uma mudança cultural na proteção de dados pessoais. E eu termino com esse exemplo que eu dou sempre, se vocês me permitirem, Luiz Fernando. Essas mudanças culturais precisam de tempo. Ok, você me diz: "Bom, a lei tem 20 anos". Talvez não fossem ou não tenham sido suficientes ou não houve um trabalho de conscientização suficiente. Eu sempre comparo com a lei de proteção, do meio ambiente, a lei ambiental. Qual é a atitude das nossas crianças na Argentina? Talvez no Brasil deve ser a mesma coisa. E qual é a nossa atitude? E eu digo com um exemplo pessoal, quando eu de manhã ou à noite ou ao meio-dia vou escovar os meus dentes, eu abro a torneira e a água fica lá, correndo, enquanto eu estou escovando os dentes. Se a minha filha de 13 anos vir isso, ela fica super brava comigo, porque ela diz que eu estou desperdiçando água, e aí o problema da água no mundo. E aí, então, há uma mudança cultural muito forte. Ela tem uma preocupação que, se você me perguntar: "Você tem preocupação com o meio ambiente, a escassez de água?", eu vou dizer: "Claro que eu me preocupo, mas eu deixo a torneira aberta". Então, isso é o que eu acho que nós vamos precisar com uma mudança cultural, que começa desde os pequenos, de como eles usam as plataformas, os jogos, etcétera, os games, né, então eu gostaria de ser cautelosamente otimista de qualquer forma. Muito interessante, muito importante as suas observações. Parece que é um problema global, né, um problema cultural, ou seja, é necessário educar as pessoas para, para guardar os seus dados. Eu avanço com as perguntas, elas não estão identificadas, mas eu posso misturar ou juntar uma ou duas para ser mais breve. Sobre a relação da autoridade nacional com as empresas, nos perguntam como está sendo abordada essa questão ou a discussão entre as empresas e a autoridade nacional. E eu complemento com outra pergunta: se há uma preocupação com a elaboração de políticas de privacidade na Argentina, se as empresas estão atentas a isso. Eu começo pela última. Depende do setor das empresas. Quando nós propusemos fazer uma grande reforma, uma reforma geral de proteção, dos dados pessoais, que o processo está lá no nosso site na internet, nós fizemos um processo e convidamos para participar setores acadêmicos, setores da sociedade civil, ativistas e setores também das empresas. Houve muito interesse em ter uma boa lei. Obviamente, muitas das coisas que nós propunhamos não tinham acordo, mas houve o interesse em participar e ter uma boa regulamentação e, principalmente, o que eu vejo por parte das empresas, principalmente as multinacionais, uma preocupação de tentar ter uma legislação que seja o mais homogênea possível. Se nós temos, ou se nós tivermos uma legislação na Argentina muito diferente da do Brasil e do Uruguai, as empresas que quiseram se instalar ou quiserem se instalar ou estabelecer em qualquer lugar da América do Sul, vai ter problemas com a lei. Então nós temos que ter
isso em nível de América do Sul, para ter uma legislação homogênea. E isso sim preocupa as empresas, às vezes depende do setor. Por exemplo, o setor que tem a ver com informações, de crédito, informações creditícias sobre a situação financeira das pessoas, se elas são devedoras, se pagam ou não as suas dívidas, se pagam a sua carta de crédito ou o seu cartão de crédito, as informações sobre crédito. Nesse âmbito, a cada tanto tempo há propostas que são feitas de reforma e as empresas estão sempre muito atentas ou preocupadas, porque isso pode afetar o seu próprio negócio. E a primeira pergunta que tinha a ver com como nós nos relacionamos com as empresas, eu não sei bem a que se refere essa pergunta, mas nós temos uma relação, digamos assim, como nós temos também com o setor público, de total autonomia e independência. Em alguns casos, as empresas, por exemplo, vêm e podem nos pedir algum tipo de assessoria, para interpretar a lei, porque estão para fazer, uma o que está sendo discutido agora na Europa, as cláusulas contratuais modelo. Nós temos uma regulamentação feita sobre isso e, às vezes, podem fazer algumas perguntas sobre isso, mas, ao mesmo tempo, se nós notarmos algum desvio com relação à lei, nós iniciamos investigações ou, damos andamento à denúncia. Então a relação é uma relação normal entre o Estado e o setor público, eu diria que é uma relação normal entre o regulador, que somos nós, e o regulado ou regulamentado, que são as empresas. Muito interessante. Então, avançando, estão me perguntando se no projeto de lei que está em discussão no Congresso argentino, como fica a questão da independência da agência? Continua igual? Sim. Bom, o projeto de lei, eu disse que foi para o Congresso, não houve discussão no Congresso, e pelas regras do Congresso argentino, se não houver discussão durante 2 anos, acontece o que é chamado de perda do estado parlamentar, ou seja, não está mais no Congresso, é como se não estivesse estado. Então, eu sei que há algumas intenções de legisladores de voltar a apresentar, mas ficou igual. A nova lei, o que ela fazia era ratificar essa reforma feita e, por isso, a Agência de Acesso à Informação Pública era a autoridade de proteção de dados. Muito interessante, você se referiu à posição dos grandes ou das grandes empresas multinacionais, e aqui nos perguntam como a autoridade agiu em termos de, diretrizes de boas práticas para as médias e grandes empresas, em cumprimento da lei argentina, porque aqui no Brasil houve muita preocupação, principalmente pelas pequenas e médias empresas que não pudessem cumprir as regulamentações legais. Eu acho que deve ter acontecido algo similar na Argentina, né? Sim, a pergunta é muito boa. Sim, houve algo similar, mas o que foi similar é quando nós estávamos elaborando o projeto de lei, não com a regulamentação atual, com a regulamentação atual, ela é uma regulamentação, como eu disse, ela tem 20 anos e há muitas coisas que não estão nessa regulamentação atual. Então, algumas questões nós introduzimos a partir de interpretações que a lei nos permitia colocar, mas eu vou dar um exemplo. A necessidade de ter um oficial de proteção de dados. Isso é algo que vem no regulamento europeu, vocês têm em alguns âmbitos, e uma das discussões que nós tínhamos, inclusive, quando estávamos desenvolvendo a norma, a Secretaria de Pequenas e Médias Empresas veio até nós e disseram: "Olha, tenham cuidado, porque se nós fizermos uma lei na qual qualquer pequena e média empresa tem que ter esse tipo de, hã, de ter um oficial de proteção de dados, aumenta os custos, desincentiva as pequenas e médias empresas, etcétera". A questão de desenvolver estudos de impacto em termos de tratamento de dados pessoais, se nós obrigarmos todos a fazerem estudo de impacto, na realidade está gerando um custo mais alto para as empresas, e as pequenas empresas podem ser impactadas economicamente muito mais do que as grandes empresas. Nós entendemos isso, mas também achamos, e já explicamos isso dessa forma,
É que isso também tem a ver com uma mudança cultural. Eu dou outro exemplo. Imaginem vocês que num povoado do interior do Brasil, distante das grandes cidades, dos grandes centros urbanos de mais importância, coloquem o exemplo que vocês quiserem aí de cidade. Um grupo de médicos decide e diz: "Olha, nesse povoado não há uma clínica que possa fazer análises ou testes de sangue das pessoas para ver como está a sua saúde, se as pessoas precisam fazer testes ou exames, tem que viajar, tantos quilômetros, nós vamos prestar esse serviço, vamos colocar aqui uma clínica de, análises clínicas e a clínica é pequenininha, ela é uma pequena e média empresa, uma pequena empresa que tem médicos, enfermeiros, que pode fazer alguns exames, mas diz ao Estado: "Por favor, não me exija muito, não me exija que eu tenha um tratamento dos resíduos medicinais como as seringas, ou as gases, tudo que é usado nos testes de análises, não me exijam que eu tenha uma forma especial, como há nas regulamentações, de fazer a disposição disso. Nós vamos colocar todas as seringas num saco de polietileno e no final da tarde nós vamos jogar como se fosse o resto da alimentação dos, funcionários. Não, e aí você diz: "Não, não, você não pode fazer isso, você tem que seguir a regulamentação. Uma criança pode passar, pegar essa seringa, se contagiar". Não, as regulamentações sanitárias vocês têm que seguir. E o médico que quer instalar a clínica diz: "Bom, mas isso é um problema para a PME, você está me desincentivando". E aí, então, o que acontece? Nesse caso, nós temos culturalmente aprendido que nós não podemos deixar que as seringas sejam jogadas lá na esquina da rua. Mas nós não temos culturalmente aprendido que há certas coisas, por exemplo, se uma pequena ou média empresa numa pequena sala faz big data ou coleta maciça de dados com 2 ou 3 pessoas, nós não aprendemos que devem ser feitas algumas coisas para proteger esses dados pessoais. Aí nós dizemos: "Ah, vamos deixar eles se desenvolverem em qualquer lugar", mas essa é uma questão cultural. Muito interessante, porque o problema existe onde ele existe, não depende do tamanho da empresa, nada disso. Muito interessante. Bom, eu gostaria de perguntar mais uma coisinha. Você falou de escritórios, de advogados, de escritórios, e agora nós no Brasil, por causa da aprovação da lei, há muito interesse sobre esse assunto e muita oferta de serviços especializados para capacitar as empresas e organizações para a adequação das empresas aos novos padrões legais. Eu pergunto se houve um movimento parecido a esse, se os escritórios jurídicos, as empresas, consultorias internacionais, se da mesma forma sim, 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 definitivamente sim. A resposta é sim. E eu vou contar uma das questões que nós estamos sofrendo e que acontece com muitas autoridades de proteção no mundo. Eles tiram o nosso pessoal, os funcionários treinados, que conhecem as regulamentações e tudo mais, como os salários do Estado não são salários, digamos, muitas vezes competitivos com o setor privado, com muita frequência os bons funcionários são capturados nos últimos anos pelo setor privado. E eu sabia que isso ia acontecer. E eu digo, inclusive, aos mais jovens, quando eles entram para trabalhar na agência, eu digo: "Olha, se você fizer um bom trabalho aqui, você aprender trabalhando na autoridade de controle de dados, em pouco tempo vão te procurar, vão te vir buscar de um escritório de advogados ou uma empresa". E isso acontece, e está aumentando. Na realidade, advogados especificamente capacitados ou treinados, não há tantos.
Obviamente, a escala do Brasil não é a mesma da Argentina. Eu não sei quantas pessoas haverá aí nesse momento, mas obviamente essa mesma apresentação feita num país como a Argentina será mais ou menos um terço das pessoas, por causa da escala do Brasil, que é sempre muito maior, né? Mas mas sim, isso está aumentando. E por que está aumentando? Também está aumentando, e vou terminando aqui, Fernando, está aumentando pela questão da necessidade de ter normas ou práticas que sejam compatíveis nas empresas. Uma empresa que quiser fazer comércio eletrônico com um parceiro europeu, ele vai vir perguntar como está sendo cumprida a regulação de proteção de dados, inclusive na Argentina. Antes isso nem era pensado, nem passava pela cabeça, e hoje começam a pensar. Então, os escritórios de advogados, muitas vezes o setor de compliance desses escritórios estão começando a colocar setores vinculados à proteção de dados pessoais. Os maiores escritórios começam a ter, como na Europa e nos Estados Unidos, departamento ou departamentos específicos de proteção de dados pessoais, e as maiores empresas já têm os seus oficiais de proteção de dados e o seu corpo para proteção de dados pessoais, a mesma coisa os bancos. Mas há uma necessidade por uma questão de globalização também, né? Muito interessante, eu acho que existe um movimento mundial, considerando que você é professor na universidade, eu pergunto, essa questão já ocupa as aulas, as classes da universidade? Sim, está crescendo muito. Na Universidade de Buenos Aires, nós apresentamos, não pudemos fazer uma pós-graduação em proteção de dados pessoais por causa da pandemia, mas há muito interesse nesse assunto. Ainda talvez não esteja inserido no currículo normal de treinamento dos advogados de todas as universidades, mas é uma questão que eu vejo de muita importância. Eu me lembro, há 3 anos, mais ou menos, me convidaram para abrir o ano acadêmico da Universidade de Hurtado, em Chile, e uma das questões que eu levei para essa abertura do ano acadêmico era transmitir aos estudantes que recentemente estavam começando a carreira de advocacia, que começassem a olhar para essa questão da proteção de direitos, dados pessoais e direito, porque era um campo que na América Latina não só é interessante, mas também ia dar muito trabalho para eles. E aí começou a aumentar em algumas entidades, em alguns locais, na Argentina. Muito interessante. E a partir dessa ótica, você acha que os países do Mercosul deverão organizar algo para trabalhar com esse assunto de forma conjunta? Sim, eu acho que sim. De fato, no Mercosul, seria desejável ter uma legislação comum em termos de dados pessoais, e a única coisa que há assinada é uma declaração do ministro de Justiça sobre a proteção de dados pessoais de há vários anos, que tem pautas mais ou menos comuns, mas que não faz parte da regulamentação do Mercosul. Nós, às vezes, temos um problema nos países do Mercosul e associados ou parceiros de que nem todos têm lei de proteção de dados pessoais, ou autoridades de dados pessoais. Então, no contexto regional ou subregional, às vezes é difícil ter esse tipo de desejos ou de intenções, mas eu acho que isso é super necessário como o bloco do Mercosul, e será muito necessário se avançar em algum momento, algo que já foi assinado, as negociações entre o Mercosul e a União Europeia. A União Europeia, uma das questões que vai ser colocada sobre a mesa para discussão é um acordo comercial. No acordo comercial é a questão da regulamentação dos dados pessoais. No Mercosul, nós temos que tentar ter alguma legislação, alguma lei comum, que de momento, embora seja verdade de que há diálogo, eu sei porque nós somos convidados nessas
nesses eventos nesses eventos digitais relacionados com proteção de dados, mas não há ainda nenhum documento que nós possamos dizer, olha, esse é o documento que nós podemos alavancar e ter dentro do contexto do Mercosul como um único documento que seja uma diretriz regulamentar, não soft laws, digamos. Bom, é muito claro isso. Eu imagino que se a Europa continuar com um acordo, deve ter um marco normativo homogêneo, legislativo homogêneo, que seja igual para todos os países. Há uma pergunta interessante sobre a atuação da autoridade nacional. Existe um órgão supervisor dos seus atos e que faça a revisão das suas decisões? O Poder Judicial. Somente esse? Sim, só esse. Temos um pouquinho mais de tempo, se você quiser falar um pouquinho. Não, eu ia dizer que há algumas discussões, mas é uma questão muito específica do direito administrativo, que são chamados dos recursos hierárquicos ou de alçada. Mas esses tipos de recursos estão mais vinculados. Nós achamos que não são recursos que são procedentes, e nós declaramos isso num montão de resoluções. Achamos que não são recursos procedentes diante de nós, mas sim diretamente ao Poder Judicial e Justiça, e isso é lógico, porque se nós estamos falando de proteção de direitos num Estado de direitos, eles podem ser os últimos a dizer disso, né? Mas em algum momento é questionado se o chefe do gabinete não teria um recurso hierárquico sobre nós, mas esse recurso, mesmo que ele existisse, é muito limitado, mas é por razões eminentemente formais, não substantivas, mas sim para opinar se o direito foi ou não violado, sei lá, ou se é porque não houve uma transferência ou não foi respeitado um prazo, etc. Mas a nossa interpretação até agora é que nós, no futuro, vamos ver decisões judiciais com relação a isso. Bom, avançando e chegando ao final, eu pergunto sobre a autoridade brasileira que foi recém-constituída, e nos perguntam qual é o foco que deve ser dado inicialmente. Seria de sensibilização, educação, regulamentação, inspeção. Quais são os pontos que deveriam ser atentados de forma especial? Bom, há uma questão que é diferente da situação que nós tínhamos quando foi estabelecida essa nova autoridade de aplicação autônoma. Vocês têm uma lei que é relativamente nova. Isso, eu já conversei sobre isso com colegas da Europa, que têm muitos anos de trabalho, são autoridades muito fortes. Quando há uma nova lei, eu acho que a Autoridade de Proteção de Dados deve dedicar a ela um tempo para explicá-la, para difundi-la, para que ela seja entendida. O que acontece com isso é que você pode cair numa armadilha e depois a autoridade de aplicação termine fazendo só isso, ou termine sendo só isso, uma entidade quase acadêmica e onde a única coisa que ela faz é dar curso. Eu dizia muito isso quando eu disse, bom, os recursos que tem são limitados, se houvesse muitos recursos seria diferente, mas os recursos que nós temos vão ser aplicados à aplicação da lei, ao trâmite de denúncias, sancionar quem deve ser sancionado, promover mudanças legislativas, não fazer cursos para explicar uma lei que tem 20 anos. Essa é a minha exposição. Eu dizia, olha, para mim é fácil fazer cursos. Eu sou acadêmica, eu venho da atividade acadêmica, tornar a agência uma pequena escola de dados pessoais teria sido pouquíssimo complicado para mim, mas eu acho que não deve ser a atividade principal. Mas quando você tem uma nova lei, sim, é função da agência promovê-la e minha função também. É uma nuance diferente. Então, eu acho que a agência, a autoridade, deve ter um tempo de difusão, divulgação, interpretação, conscientização, mas, e aí está esse mas, com algum planejamento para que em algum momento isso seja ou isso termine, porque senão a agência acaba sendo
Um clube de amigos? Sim, é uma pequena escola, vamos dizer assim, ou uma grande escola. Bom, diríamos melhor uma grande escola, mas a nossa função é atender essas reclamações ou esses pedidos e não ficar dando cursos. Bom, eu vou fazer uma última pergunta muito interessante que nos colocaram aqui. Se nós chegaremos a uma organização mundial para a proteção de dados pessoais. É difícil, mas não impossível. O mais adiantado que nós temos disso é toda essa dinâmica do Conselho da Europa com a Convenção 108 e a Convenção 108 que é inclusive um tratado internacional que o Conselho da Europa teve, digamos, a astúcia há muitos anos de dizer: "Bom, que não quebre o nosso bloco, vamos abri-lo", e há vários países aí que formam parte, muitos disseram: "Bom, nós não teríamos que ter um tratado, internacional, mas isso pode chegar a demorar mais tempo, mas pode acontecer". Eu, num outro momento da minha vida, eu tive a oportunidade de trabalhar sobre direito penal internacional, e quando estudamos a história do direito penal internacional, podemos ver o que se dizia justamente nos anos 50 do século passado sobre ter aí um um tratado internacional de direito penal, e era praticamente uma utopia isso. Naquele momento, continuávamos trabalhando e finalmente se chegou, não quero fazer uma avaliação agora nem crítica, nem positiva nem negativa, do que seria esse Estatuto de Roma, que criou esse direito internacional, mas há um tratado de Nações Unidas, realizado no âmbito de Nações Unidas, sobre certos delitos que precisam ser julgados por um tribunal internacional, e isso há 50, há 60 anos era impensável. Então, eu acho que o mundo como nós temos agora, é regulamentado e global, isso vai ser necessário. O tema é que, de alguns pontos em alguns pontos isso será difícil, mas por aí, os diferentes sinais que nós podemos pensar e podemos ter alguns avanços importantes. E como última pergunta, quanto tempo você está como diretor da agência? São 5 anos, eu iniciei em 2017. Tem ainda 2 anos e pouco, não é? Bom, quais são, digamos, os grandes desafios aí que poderia dizer para os próximos anos? Eu eu acho que para mim, a minha obsessão seria a quantidade de verificar a quantidade de denúncias que nos permite trabalhar aí melhor, com melhores casos. Eu acho que é um desafio muito importante para a Argentina modificar e atualizar essa lei, que é algo que realmente nós fizemos. Eu acho que essas 2 coisas são realmente importantes e que vão se relacionar e vão ter relação com o futuro próximo. E quando você olha, por exemplo, para o passado e faz uma comparação, por exemplo, com o que existe agora, qual é o sentimento que você tem? É que avançou, que realmente avançou. Eu acho que eu acredito realmente nesse tipo de trabalho, e olhando, digamos, o microcosmos do que pode ser, digamos, a Argentina e a Agência de Autoridade de Controle de Proteção de Dados, o avanço realmente é gigantesco, passar do que havia para o que tem agora é realmente muito importante. E digamos, as investigações que se fizeram, as guias que foram publicadas, os relatórios publicados, essa possibilidade de ter aí um acordo internacional realmente foi algo que nos últimos anos se avançou muito realmente. Bom, agradeço muito mesmo, eu aprendi muito hoje, certamente o público também, os participantes também aproveitaram muito, todo esse seu conhecimento. É uma pena que não tenhamos podido fazer, digamos, esse seminário de forma presencial. Esperamos aí certamente que em algum momento isso voltará a acontecer. Muito obrigado, obrigado a vocês realmente pelo convite, foi maravilhoso também estar aqui participando dessa conversa com vocês. Até a próxima.